Olá, tudo bem? Bem-vindo à terceira aula do nosso curso de 4 aulas, um curso gratuito de renderização com Tia Render dos seus modelos do SketchUp. Como já falado anteriormente, o propósito desse curso é produzir o seu primeiro resultado renderizado profissionalmente em apenas 4 etapas simples, portanto o curso é composto de 4 vídeos. Esse é o terceiro vídeo, a terceira aula, onde nós vamos visualizar o nosso modelo dentro do Tia Studio, configurar alguns materiais, configurar os nossos pontos de iluminação e já partir para a renderização na nossa próxima, quarta e última aula. Porém, eu gostaria de fazer um alerta a você. Nós temos aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/bless3dstudio, esse é o nosso endereço, você pode acessar. Você vai verificar que nós temos aqui um outro curso gratuito, também composto de 4 aulas. Nessa ocasião nós ministramos um treinamento para renderização de uma cena externa em apenas 4 passos simples, como prometido nesse curso de iluminação, de renderização de uma cena interna, como nós estamos tratando hoje nessa terceira aula. Porém, além disso, nós temos aqui 3 aulas do nosso curso completo de Tia Render, o curso definitivo. Nós temos 3 aulas, o curso é composto de 25 aulas. 3 dessas aulas, as 3 primeiras aulas, estão disponíveis no nosso canal de forma gratuita. Então, antes de você prosseguir com a terceira aula que nós vamos falar agora, eu recomendo fortemente que você assista essas 3 aulas do nosso curso completo antes de prosseguir. Especialmente na aula 3, vários detalhes do Tia Render, principalmente da interface dele, como que os menus se organizam, onde é que está cada coisa, elas são explicadas de maneira um pouco mais detalhada. Eu vou a partir de agora assumir que você já fez a visualização dessas 3 aulas, especialmente a terceira aula, onde a interface da ferramenta é apresentada. O objetivo desse curso atual é de passarmos, como disse já algumas vezes, 4 etapas simples e rápidas para a produção do seu primeiro resultado. Então não vou delongar muito no detalhamento dos menus da ferramenta, onde que as coisas estão, exatamente porque já foi detalhado, já foi mencionado na aula 3. Então se você ainda não viu a aula 3, repito, suspenda o vídeo por aqui, assista as 3 primeiras aulas ou minimamente a aula 3 antes de você prosseguir, tá ok? Ao final da última aula, nós fizemos a abertura do nosso arquivo de renderização que foi gerado pelo T-Studio, dando um clique duplo no nosso arquivo. Uma outra maneira de se fazer isso é iniciar primeiro o seu Tia Studio e aqui no arquivo abrir e apontar aqui para o nosso arquivo. É o mesmo efeito, é o mesmo resultado, são só 2 formas diferentes de fazer. Feito isso, nós vamos abrir o nosso modelo. Como eu disse na outra aula, eu estou gravando o vídeo e renderizando e fazendo tudo ao mesmo tempo na mesma estação de trabalho, então está um pouco lento, mas eu acho que isso não prejudica. E aqui, nós vamos, portanto, visualizar a nossa cena. Observe que no meu menu de navegação, onde eu tenho aqui os meus modelos, materiais, luzes e câmeras, e também aqui na minha visualização, perceba que no modelo, em cada luminária, está sendo representado um ícone branco que representa aqui o meu ponto de luz da minha Spotlight que nós inserimos, você deve lembrar. Assim como nas minhas IES Light também eu tenho uma representação, ok? Além de tudo isso, eu já tenho também a iluminação do sol que entra por aquelas grandes janelas de vidro que nós já visualizamos na primeira aula. Eu digo sempre para os alunos do nosso treinamento do curso completo que não existe uma fórmula mágica ou uma receita de bolo para configurar a iluminação de uma cena de forma automatizada. Na verdade, cada caso é um caso, cada cena é uma cena, cada necessidade é uma necessidade. Então, você vai alcançar o seu objetivo de configuração de iluminação nas suas cenas realizando testes. Eu não conheço uma outra forma. O Tia Studio tem alguns facilitadores extremamente interessantes para facilitar essa questão de realização de testes de iluminação. Por exemplo, você pode renderizar a sua imagem com uma configuração de iluminação e mesmo depois dela pronta, alterar a cor das suas fontes de luz ou a intensidade das suas fontes de luz, por exemplo. Existe a possibilidade, por exemplo, de renderizar pontos de iluminação de maneira individual ou zonas da sua cena de forma separada, enfim, são várias abordagens possíveis para você poder otimizar o seu tempo de trabalho, porém esses aspectos não serão abordados nesse curso gratuito. Queria só te
apresentar rapidamente aqui essa guia de Point Lights, onde estão todas as fontes de iluminação do seu projeto, onde você pode visualizar as suas IES Light, as suas Spotlight. Minha Spotlight aqui ela está com um errinho de exportação, eu vou resolver, pronto. E como nós falamos ainda na modelagem do SketchUp, as minhas luzes IES elas foram componentizadas, agrupadas, né? Então dessa forma você tem facilidade dessas luzes estarem todas agrupadas. Então se você selecionar individualmente, você percebe que o cursor do mouse acompanha cada um dos seus pontos de luz. Eu posso editá-los individualmente ou posso selecionar o grupo e editar o grupo de maneira simultânea. Então já fiz previamente alguns testes de iluminação nessa cena, e aí eu vou sugerir que você altere aqui a sua IES Light, mantenha a potência de 1 e uma coloração aqui de 3000. Como nós falamos antes, é um tom amarelado nas suas IES. E nas Spotlight, nós temos a potência de 1. Vou sugerir que você trabalhe com a potência de 5. Por que 5? Porque eu já fiz testes antes de gravar o vídeo e para ser mais objetivo já estou trazendo essa receita pronta. Mas como eu falei, não existe nada previamente acordado ou pronto para esse cenário. Então de repente você faz um teste com uma iluminação de 1, uma iluminação de 2, de 3, de 5, de 50, de 200 e vai realizando o seu teste até alcançar o valor que você prefere para a configuração da sua cena. Um outro aspecto interessante que nós falamos ainda na tela do SketchUp foi que eu gostaria que essas lâmpadas das minhas luminárias, tanto as luminárias pendentes como essas luminárias de estúdio, elas ficassem acesas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a minha lâmpada e aqui eu tenho no Material Lab a configuração desse material. Eu vou aqui na minha guia de Scatter, onde eu tenho a cor do diffuse do meu material, que é a cor de preenchimento dele. Vou clicar com o botão direito, vou mandar copiar e aqui eu vou dizer que ele é um material emissivo. Vou habilitar, ele começou a emitir uma luz branca e eu vou dizer que eu não quero uma luz branca, eu quero uma luz daquela cor. Eu vou colar, então fica uma luz amarelada. Porém, materiais emissivos costumam aumentar o tempo de render e nesse trabalho especificamente, o que eu preciso não é exatamente iluminar a cena com as minhas lâmpadas, eu quero só que ela esteja acesa, que passe uma impressão de que está acesa. Então eu quero a aparência de estar acesa sem efetivamente estar distribuindo iluminação para não pesar tanto o meu tempo de render. Então o que eu vou fazer? Eu vou habilitar a opção de emissor passivo. Então ele permanece aceso, mas ele não emite mais aqueles raios de luz. Ok? Embora pareça branco, está setado para o nosso amarelo bem leve. Eu vou realizar o mesmo procedimento nas minhas lâmpadas embutidas. Eu vou selecionar a minha lâmpada, botão direito, copiar, vou dizer que é um emissor, habilitado, ele começa a emitir, mas eu não quero que emita raio, somente que ele apareça que está aceso, então vou habilitar um emissor passivo. Esse meu visor aqui da minha lâmpada, eu preciso que ele seja transparente, para que eu consiga visualizar a lâmpada acesa, assim como acontece no mundo real. Essa parte frontal é de vidro, não é isso? Então vou aqui nos meus materiais e vou navegar até a guia de transparências e vou pegar o meu vidro fino e vou simplesmente arrastar para cá. Agora eu tenho de vidro e já consigo visualizar lá dentro. E por último, eu vou pegar a minha parte interior, que é de metal, e vou atribuir aqui um material de metal cromado. Você deve ter observado que eu tenho alguns materiais de metais e eu tenho além disso algumas bibliotecas que já são prontas. Quando você instala o TIA Studio, ele já está com essas bibliotecas, certamente você está vendo aí na sua máquina também, e você pode incrementar essa biblioteca de maneira indefinida, infinita. Você pode criar os seus próprios materiais e guardar nas suas bibliotecas, ou também obter bibliotecas de materiais prontas, onde hoje já existe, salvo engano, se não me engano, são aproximadamente 3.000 materiais online gratuitos fornecidos pela empresa criadora do produto. E aí essa temática de obter esses materiais e de customizar os seus materiais e salvá-los para reaproveitamento, a gente discute também no curso completo. Ok, configuradas as minhas fontes de iluminação,
Nós vamos partir para agora para a próxima etapa, que é a configuração dos materiais da minha cena. Sobre a configuração dos materiais da sua cena, um procedimento que provavelmente você vai utilizar mais vezes é a criação dos seus próprios materiais a partir do zero ou a partir de texturas pré-existentes, como nesse caso aqui, o nosso tijolo, por exemplo. Como o objetivo desse treinamento é a obtenção do seu primeiro resultado de renderização com Tia Render de maneira fácil, com apenas 4 passos simples, eu não vou me ater ao detalhamento dos procedimentos de criação de materiais. Esse tema de criação, de configuração, reaproveitamento, composição de biblioteca de materiais, tudo isso é abordado no curso completo. Nesse curso básico, expresso, falaremos somente de uma modalidade aqui, especialmente, que é a obtenção de materiais já prontos, já fornecidos pelo fabricante do Tia Render. Vou falar brevemente somente sobre a criação da textura de tijolos, porque foi um dos materiais, foi o material que eu coloquei disponível na sua pasta do seu material de estudo desse curso. Então, como eu disse anteriormente, eu estou considerando que você já assistiu às 3 primeiras aulas do curso completo, onde a terceira aula apresenta uma visão geral do Tia Studio, então não vou me ater no detalhamento dos procedimentos de configuração aqui no menu da direita. Eu vou simplesmente trabalhar bem rapidamente na configuração desse material para você perceber como é possível criar materiais de maneira simples. Então, os tijolos, por exemplo, eles apresentam uma certa elevação, enquanto o rejunte dos tijolos apresenta um afundamento. Como é que eu vou realizar, por exemplo, esse procedimento no Tia Studio? Isso é o que a gente chama no mundo da renderização de bump mapping, não é isso? Aqui na guia de Struct, basta você configurar e dizer para a ferramenta que aqui na sua pastinha tem a pasta de mapas. Eu coloquei aqui um mapa de bump. Você vai dizer que esse bump, essa textura, é o mapa de bump do meu material. Perceba que hoje houve um afundamento dos rejuntes e também uma distorção aqui na face dos tijolos. Então vou dizer para ele que, baseado nessa minha textura, onde tiver branco vai haver uma elevação do meu tijolo e onde tiver preto vai haver um afundamento. Portanto, com esse mapa preto e branco é possível atribuir essa característica de volume presente nos tijolos, onde você vê a característica marcante do rejunte. Essa parede, ela foi utilizada um outro material, uma outra técnica um pouco mais avançada, que provoca uma distorção um pouco mais acentuada em algumas áreas. Como você percebe, a parede ficou um pouco torta aqui, ela ficou um pouco torta aqui em cima. Tem os rejuntos bem marcados aqui. É uma outra abordagem com um mapa de displacement, que isso também é abordado no curso avançado, porém é suficiente para nós obtermos um resultado satisfatório já e profissional a utilização de mapa de bump mapping, como eu falei agora há pouco. Então, um outro procedimento que eu gostaria que você fizesse é a adição de reflexão. Esse tijolo precisa refletir minimamente a luz que incide sobre ele, assim como acontece no mundo real. Dito isso, eu vou te apresentar um procedimento onde você pode obter gratuitamente centenas de materiais. Eu falei mais cedo no curso que eram 3.000 materiais, eu errei no número. Na verdade, atualmente são cerca de 1.500 materiais organizados por categoria aqui no site oficial, que você alcança pelo endereço resources.tiarender.com. Aqui você pode baixar gratuitamente todos os seus materiais. Eu vou navegar aqui, por exemplo, até pedra. Vejamos se a gente tem algo que nos agrada por aqui. Eu vou usar, por exemplo, esse granito aqui para fazer o nosso balcão aqui. Não foi exatamente esse material, também é um material proprietário que eu utilizei aqui, mas vamos simular com esse material que eu estou sugerindo para você. Como é que você faz o procedimento para a instalação de novos materiais no seu Tia Studio? Você vai navegar até a categoria de seu interesse, vai abrir aqui o material e vai fazer o download. O browser vai perguntar se você quer salvar ou abrir. Você pode deixar direto marcado que deseja abrir. Clicando em OK, ele automaticamente vai fazer o download e vai abrir essa janela aqui do Tia Studio. E aqui ele já aponta em qual diretório ele vai salvar esse material. Ele está sugerindo aqui um novo diretório. Eu posso modificar clicando aqui. Vai até a guia de materiais e eu vou criar aqui, por exemplo, uma pasta chamada granitos, por exemplo.
nova pasta, granitos. Aqui eu posso, por exemplo, fazer a minha coleção de granitos de diferentes cores, reflexões, etc. Então ele vai salvar com esse nome naquele diretório, certo? Para fins didáticos, vamos fazer um segundo aqui. Poderia ser esse segundo granito aqui. Download. Deixo marcado a opção abrir. Ele vai fazer o download aqui em aproximadamente 10 segundos. E vai automaticamente iniciar o TIA Studio para promover a instalação desse material na minha biblioteca de materiais. Então, novamente, eu vou apontar para a minha biblioteca de granitos. Então, agora eu tenho 2 granitos. Se eu vier até o meu TIA Studio, na minha biblioteca, que no momento eu estou em metais, eu vou mudar de pasta, vou até a pasta granitos, eu já tenho 2 materiais de granitos. Como é que eu aplico esse material na minha cena? Vou pegar a minha bancada de granito e vou simplesmente arrastar esse material para cá. Agora eu já tenho uma bancada de granito configurada. Dessa forma, nós poderemos proceder com a configuração de todos os materiais da cena. Esse piso, por exemplo, eu vou aplicar um brilho leve nele. Então aqui na minha guia de Scatter, na guia de reflexão, eu vou adicionar uma cor entre preto e branco. Se eu colocar um valor mais próximo de branco, ele vai ter um reflexo mais forte. Se eu colocar um valor mais próximo de preto, ele vai ter um reflexo mais fraco. Vou selecionar alguma coisa intermediária. Eu tenho aqui um pouco de reflexo no meu piso. As minhas taças são de vidro transparente, então posso navegar até a minha pasta de transparências, pegar o meu vidro fino e arrastar para cá. Eu preciso de um tecido. Talvez esse. Então, dessa forma, de uma maneira muito prática, muito cômoda, eu posso optar por fazer a edição dos meus materiais. Como eu disse, existem vários aspectos mais avançados para a configuração de materiais. Você percebe que são muitas opções possíveis aqui para customização avançada deles. Posso adicionar materiais multicamadas. Tem uma série de procedimentos aí que podem ser discutidos em oportunidade posterior. Ou, se eu estou com pouco tempo disponível, ou é um pouco mais complexo criar aquele material que eu desejava para esse tempo, eu posso simplesmente fazer uso da biblioteca gratuita que o software já disponibiliza no site. Aqui ele me disse que precisa instalar num diretório que não existe. Eu preferi cancelar porque eu quero criar um diretório novo. Basta executar esse arquivo que foi baixado. Eu vou utilizar aqui outra pasta. Eu já tenho uma pasta de tecido e couro aqui. Eu vou colocar aqui dentro. Ok. E aqui, agora eu posso vir na minha pasta de tecido e couro, obter aqui o meu novo tecido e aplicar nas minhas cadeiras. E assim sucessivamente. Essa janela deveria ser de vidro, então posso pegar aqui nas transparências, aplicar um vidro, consigo já enxergar o interior lá fora. As minhas luminárias são de metal galvanizado. Eu já tenho aqui um material pronto de material galvanizado, que é esse. Então perceba que facilmente você pode configurar todos os materiais da sua cena, fazendo configurações rápidas e simples de materiais, ou simplesmente utilizando materiais já prontos da biblioteca do TIA Studio, ou obtendo gratuitamente materiais de alta qualidade. Eu vou te convidar a prosseguir com a configuração dos materiais da sua cena como forma de exercitar os conhecimentos que você obteve com essas explicações, para que você proceda com a configuração de todos os itens da sua cena. A regra geral que eu costumo apresentar para os estudantes é que todos os materiais que estão visíveis ao usuário, à câmera
durante a renderização, eles precisam ser editados, porque a existência de um material não editado na sua cena vai fatalmente comprometer o realismo dela. Então vou te orientar a proceder com a configuração dos materiais da cena, de forma que na nossa próxima aula, a quarta e última aula desse curso gratuito de renderização com o Tia Studio, a gente consiga já partir para os procedimentos de renderização efetivamente e obtenhamos o nosso resultado profissional em apenas 4 passos simples, como foi proposto nesse treinamento. Um grande abraço, Deus abençoe você, até a próxima aula.